Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No recolhimento deste mês, nós veremos dois temas importantes da vida cristã: a Santa Missa e, em segundo lugar, nós meditaremos sobre a Eucaristia, mais concretamente sobre a comunhão. E eu queria começar essa meditação, que será sobre a Santa Missa, narrando um episódio que ocorreu com Jacó, quando ele estava fugindo de Esaú. Vamos lembrar essa cena, porque dela nós vamos tirar muito proveito para essa meditação. Então, vocês devem lembrar que o Esaú e Jacó eram irmãos, filhos de Isaac, e que o Esaú era o mais velho e, portanto, lhe cabia a primogenitura, era o primogênito. E o normal que continuasse assim, sendo o primogênito, pelo nascimento, né? E num determinado dia, ele tinha saído para caçar, e o Jacó estava almoçando, ia comer um prato de lentilhas, e o Esaú estava com muita fome, tanta fome, que ele decidiu, nessa hora, falando com Jacó, vender a sua primogenitura por aquele prato de lentilhas. E foi isso que aconteceu, né? Vendeu a sua primogenitura. No entanto, para que essa primogenitura, porque era dela que viria o Salvador, posteriormente, para que essa primogenitura passasse para o Jacó, o Isaac, antes de falecer, ele deveria dar uma bênção, a bênção da primogenitura. E é interessante que a Rebeca, a esposa de a esposa de Isaac e mãe de Jacó e de Esaú, ela estava do lado de Jacó. E ela queria que o Jacó ficasse com a primogenitura. E eles combinaram de, antes do falecimento de Isaac, sendo que já era bastante ancião, em determinada ocasião, e também cego, então isso facilitou, vamos dizer assim, essa trama que eles fizeram, que era de Jacó passar por Esaú. E o Esaú era mais peludo e tal, então o Jacó ele vai vestir um colete de pele de carneiros, vai tentar ali imitar com a voz. O Esaú não vai conseguir muito, mas o fato é que eles conseguem enganar Isaac, e Isaac faz a bênção de primogenitura para o Jacó. Logo em seguida, em que momento que eles fizeram isso? No momento que Esaú tinha saído para caçar. E aí o Esaú volta para casa e fica sabendo o que aconteceu. Vocês podem imaginar que sentimentos vieram no seu coração. Ficou com muita raiva, e ele vai dizer para Rebeca, no momento que Jacó não estava junto, que ele irá matar o seu irmão. A Rebeca, protegendo, Jacó vai dizer isso a ele, e vai dizer para ele, para o seu filho, para ele fugir, para ele ir embora de casa, pelo menos por um tempo, e que vá, a sugestão dela, até a casa do seu irmão Labão, que morava ali na cidade de Harã,
em Padã Aram, na região de Padã Aram. E nesse momento a Bíblia ela vai descrever esse episódio assim. Jacó, partindo de Bersabéia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de umas pedras que ali se encontravam. E dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Viu uma escada que, apoiando-se na terra, tocava o cimo do céu. E anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, teu pai. Darei a ti e a tua descendência a terra em que estás deitado. Então você vê que aqui é a promessa da primogenitura que Deus, ou seja, Deus está aceitando aquela primogenitura de Jacó e fazendo aquela promessa de uma grande posteridade, né? Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o meio-dia. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. E aí então segue a narrativa dizendo que Jacó se despertou do sono e exclamou: Em verdade o Senhor está neste lugar. Eu não o sabia. E cheio de pavor, disse: Quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus. É aqui a porta do céu. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça e a erigiu em estela, em altar, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar que antes se chamava Luz. Jacó fez então este voto: se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz para a casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. Muito bem. Esse é o episódio que gostaria que nós considerássemos, que meditássemos. Podemos fazer muitas perguntas a respeito desse acontecimento. E a primeira pergunta que nós podemos fazer é essa: o que é essa escada que Jacó viu nesse sonho? Então a igreja, ela vai dizer que essa escada é um símbolo da Santa Missa. Por quê? Porque a Santa Missa une o céu à terra. O pecado original, ele rompeu esta ligação entre o céu e a terra, rompeu esta ligação entre Deus e nós. E apesar de Deus não nos abandonar em nenhum momento, o pecado colocava uma barreira entre nós e Deus, e que foi sanada essa barreira, nós sabemos, com a morte de Cristo na cruz. Então, o que Jacó viu nesse sonho foi a promessa da salvação, a promessa da redenção, quando novamente se uniria o céu à terra. E como em cada missa Jesus morre na cruz, realiza a redenção, em cada missa se renova esta união salvadora do céu com a terra. Diz também esta passagem que no alto estava o Senhor. Vocês lembram? E o que ele disse? Ele vai dizer assim: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac.
Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e de todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Então, no alto estava o Senhor, isto é, no céu. No céu estava o Senhor. E o que Deus lhe diz? Que lhe dará uma numerosa descendência. E essa é a imagem de todos aqueles que formarão a linhagem dos filhos de Deus a partir da redenção. Do momento que se estabelecer essa escada, essa ligação entre o céu e a terra. Então, toda essa linhagem que vai vir após Cristo, depois de Cristo. Cristo vai morrer na cruz, vai nos salvar, e através da graça nós nos tornaremos, concretamente do batismo, começando pelo batismo, nos tornaremos seus filhos, abrindo então para nós a porta da salvação. E que Ele estará conosco para nos guardar, para nos conduzir ao céu, e não irá nos abandonar. E em seguida, Jacó se desperta do sono e diz: em verdade o Senhor está neste lugar, eu não o sabia. E cheio de pavor ajuntou: quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus, é aqui a porta do céu. Então essas palavras se aplicam perfeitamente à Santa Missa. O Senhor está neste lugar. Quão terrível é este lugar, que é o mesmo que dizer quão assombroso é este lugar. É nada menos que a casa de Deus. Então, a igreja, toda a igreja é a casa de Deus, é onde está Deus de modo concreto e especial no sacrário. Jesus Cristo está ali no sacrário, onde está Cristo está o Pai e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. A igreja é a casa de Deus. Mas na hora que começa a missa, será a casa de Deus de uma maneira especialíssima, porque ali vai ocorrer um grande mistério, e de tal forma que podemos dizer quão assombroso é este lugar, como disse Jacó. Quando começa a missa, nós sabemos que estará ali a Santíssima Trindade, mas não só a Santíssima Trindade, mas todos os anjos, todos os santos, as almas do purgatório. E por isso nós não podemos nos acostumar com este mistério. Nós teríamos que dizer, toda vez que começa uma missa, como Jacó, quão assombroso é este lugar. Que mistério tão grande irá acontecer agora. Jacó ficou cheio de pavor, de espanto. Avivar a nossa fé. Nós não podemos nos acostumar com a missa. A missa é o maior mistério que ocorre na Terra, o maior milagre que ocorre na Terra. E Jacó ele termina dizendo assim: aqui é a porta do céu. Aqui é a porta do céu. De fato, a missa é a porta do céu, porque ela nos comunica com o céu, como acabei de dizer, nos dá os meios para alcançarmos o céu. É o momento na missa que nós estamos mais perto do céu aqui na terra. Em nenhum outro momento estamos mais perto de Deus. Faz pensar a missa naquele filme, A Porta do Céu. Estava lembrando ao preparar essa meditação, e a verdade é que nem sei exatamente se o título desse filme é esse, A Porta do Céu, mas eu me lembro da seguinte cena ali no começo, de uma pessoa, algumas pessoas que queriam cruzar uma porta que era cheia de símbolos, e para você poder cruzar essa porta você tinha que decifrar
os símbolos que estavam ali, que eram em hieróglifos, e até que um deles consegue e ele cruza esse portal e ele vai para outro mundo. Então, bem a imagem que nós estamos dizendo aqui, né, que a missa é a porta do céu. A missa ela comunica a terra ao céu. A missa nos leva para o céu. Em seguida, a Bíblia diz assim, que no dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça e a erigiu em altar, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar que antes se chamava Luz. Então, interessante isso, né? Que Jacó erigiu um altar. Ou seja, mais uma imagem da missa. Como, de fato, esse sonho de Jacó é a prefiguração da Santa Missa. Então, aquela pedra, ele vai utilizá-la para fazer o primeiro altar. É a primeira vez na Bíblia que se narra isso, que se erige um altar. E a partir daí, se faria dessa forma. Todo o altar de todas as igrejas é sempre, de modo mais comum, a igreja pode até permitir que não seja, mas o modo mais comum é que seja uma pedra. E para a dedicação desse altar, o sacerdote ele vai derramar óleo, o bispo, fazendo esse ritual, vai derramar óleo sobre esta pedra. Então, até hoje é assim, veja só. E ele deu o nome de Betel, aquele lugar quando se chamava Luz. E Betel significa a casa de Deus. Então, agora, nós podemos pensar já em outro aspecto desse sonho de Jacó, que foi ver esses anjos subindo e descendo essa escada. E o que isso pode significar? Pensando na missa, como nós estamos associando, né, essa imagem à Santa Missa. Então, a igreja, ela nos revela que os anjos subindo e descendo naquela escada são anjos que estão levando determinados dons da terra para o céu e trazendo do céu determinados dons. E que dons são esses? São justamente os 4 fins da Santa Missa. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, que a missa ela tem 4 fins. E quais são esses fins? Tem um nome até mais, mais pomposo, vamos dizer assim, né? Tem o fim latrêutico, eucarístico, impetratório e propiciatório. São os nomes originais desses fins da Santa Missa. Depois nós podemos traduzir em umas palavras mais próximas. O fim latrêutico significa adoração. Latria, adoração. Eucarístico, ação de graças. Impetratório, petição, pedir. Propiciatório, pedir perdão. Então a missa ela tem esses 4 fins: adoração, ação de graças, petição de graças e petição de umas graças especiais, que é a petição de perdão. Então, nós podemos entender isso pensando em como Deus nos salva. Por que a missa tem esses 4 fins? Porque Jesus Cristo, ele nos salvou na cruz e ao longo da sua vida, fazendo essas 4 orações. A oração de adoração, ação de graças, petição e reparação, petição de perdão. Então, Jesus Cristo, lá no alto da cruz, estava adorando em nome de todos os seus filhos que não o adoram. Ou seja, que nenhum de nós vai se salvar se nós não reconhecemos a Deus como Senhor, como Deus, como Criador de todo o universo, se não o adorarmos. Então, Jesus Cristo, para nos salvar, ele estava adorando em nosso nome.
E nós dizemos que essa adoração é uma oração de subida, porque está sendo em nome dos homens, né? Então, está subindo da terra para o céu, para o Pai, a oração de adoração. Depois Cristo estava agradecendo em nome de todos os seus filhos que não agradecem. Porque também, para que nós sejamos salvos, nós precisamos reconhecer que Deus é a fonte de toda a nossa vida, é a fonte de tudo, e, consequentemente, agradecer e sermos muito agradecidos por tudo que Deus nos dá. Então, Cristo estava agradecendo em nome de todos os seus filhos que não agradecem. Também essa é uma oração de subida. Depois, Cristo estava pedindo ao Pai graças para nós e uma graça muito especial, que é a nossa salvação. Então, essa oração, nós dizemos que é de descida, porque é do Pai para nós, né? Do céu para a terra. E estava pedindo o perdão dos nossos pecados, também trazendo essa graça, esse dom do céu para a terra. Então, nós dizemos que essas são as orações sacerdotais. Orações sacerdotais. As orações de salvação. Nós nos salvamos fazendo estas orações. E nós também salvamos o mundo fazendo essas orações, assistindo à Santa Missa. E sendo assim, corredentores. A Igreja nos ensina essa verdade, que Cristo é o Redentor, mas que Ele se associa a nós, Ele quer que nós o ajudemos na salvação do mundo. E, portanto, nós somos corredentores. E qual é o grande momento de nos unir a Cristo para salvar o mundo? Na Santa Missa. Na Santa Missa. Fazendo essas orações sacerdotais. Todos nós também, como batizados, nós recebemos, a Igreja nos ensina, uma alma sacerdotal. Essa missão de sermos Cristo também Salvador. Então, toda a nossa vida deve ter esse foco de servir, ser instrumento de Deus para tudo aquilo que nós fazemos e passamos nessa terra seja instrumento de salvação. E vamos associar isso a essas orações, adorando em nome de todos aqueles que não adoram, agradecendo em nome de todos aqueles que não agradecem, pedindo graças e especialmente a salvação, e pedindo o perdão dos pecados de todos os homens. Assim, nós dizemos que assistir à missa é fazer estas orações, que são os 4 fins da Santa Missa, unindo-nos a Cristo na cruz. Agora, queria fazer outro comentário a respeito da Santa Missa, que é esse. Todos vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão que aparece na Bíblia, que é esta: a abominação da desolação. E onde aparece essa expressão? Essa expressão aparece tanto no Novo Testamento, com São Mateus e São Marcos, como também no Antigo Testamento e, de modo concreto, nas profecias do profeta Daniel. Então, vamos começar pelo Novo Testamento. Nosso Senhor dizendo: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Pois continua, mas queria só lembrar estas palavras de Nosso Senhor. Depois São Marcos, Nosso Senhor, São Marcos recorre também essas palavras de Nosso Senhor. Quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar, o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí continua essas palavras de Cristo. E agora as palavras do profeta Daniel. Concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação.
sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Isso é no capítulo 9, depois no capítulo 11, Daniel diz assim: tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza. Farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação da desolação. E no capítulo 12 diz assim: desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo e quando for estabelecida a abominação da desolação, transcorrerão 1290 dias. Então, o que é a abominação da desolação? Ela se refere à maior abominação que pode ocorrer aqui na Terra. O pior mal que o homem pode fazer aqui na Terra, o pior pecado. E que pecado é esse? A supressão do holocausto perpétuo, a supressão da Santa Missa. Isso é uma profecia, e isso ocorrerá, infelizmente, no fim dos tempos, e essa profecia está associada ao anticristo, que também virá à Terra, e ele é que suprimirá a Santa Missa. A missa não poderá ser celebrada, pelo menos de um modo, enfim, normal, nas igrejas. As pessoas que celebrarem, talvez, nós não sabemos com detalhes, mas talvez alguém ou alguns sacerdotes conseguirão celebrar as escondidas, como nas catacumbas nos primeiros tempos do cristianismo. E isso será a abominação da desolação. Por quê? Porque a missa, apesar de toda a maldade humana, de toda a maldade que existe no mundo, é a missa que está sustentando, dizem os santos, o mundo para que ele não se transforme no inferno, para que ele não se destrua. E também diz as profecias que nesse período da abominação da desolação, o mundo vai estar sujeito às maiores barbaridades, justamente porque as missas não estarão sendo celebradas. E haverá uma atuação do demônio terrível no mundo, terrível. Penso que nós não precisamos de mais argumentos para perceber a importância da Santa Missa. Veja só. A pior coisa que pode ocorrer na face da terra é a supressão do holocausto perpétuo. A supressão desse mistério que é a Santa Missa. Porque é ela que une o céu à terra. A igreja é, e mais especificamente quando ocorre a missa, um lugar assombroso, que causa espanto, como dizia Jacó. E através da missa que o inferno não se instaura neste mundo. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a entender cada vez mais a importância da missa e o bem que ela faz para nós e para o mundo inteiro. Que nós estejamos sempre aprofundando nesse mistério. Toda certeza, para muitos de vocês, nunca haviam pensado nisso, na verdade, nunca haviam estudado essa profecia do Daniel, do profeta Daniel. Talvez já tenham lido, mas em passagem, talvez não tenham entendido como nós explicamos aqui agora, é o mistério da Santa Missa. E como é um mistério, nós podemos aprofundar quanto quisermos. Não se esgota, não há limites nos mistérios de Deus e nas coisas de Deus. E que cada
aprofundamento neste mistério nos leve a ter um amor maior por essa ação tão divina que todos os dias se repete na face da Terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Compreendo que em nenhum outro lugar posso encontrar Cristo mais perto que na Santíssima Eucaristia. Deus está em toda parte, mas Jesus, com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade, só se encontra no céu e na Santíssima Eucaristia. Vivo de acordo com esta fé? Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. São palavras de Cristo na última ceia. Compreendo que quando Cristo diz por meio do sacerdote, isto é o meu corpo, acontece exatamente o que ele está dizendo? Adoro com devoção a Eucaristia? Conheço a fundo a realidade da missa? Percebo que a celebração da Eucaristia atualiza, torna presente o sacrifício de Cristo na cruz, o momento em que Jesus entrega seu corpo e seu sangue para nos redimir? Que faço para entender melhor o significado dos ritos litúrgicos? Conheço bem o que a Igreja ensina sobre a celebração do mistério cristão, estudando, por exemplo, o compêndio do Catecismo da Igreja? Procuro explicar as cerimônias aos meus filhos, aos meus amigos? A Santa Missa é o centro e o cume da vida cristã. Como me preparo para participar dela? Procuro recolher-me em oração e preparar-me antes da celebração? Faço da missa uma oração continuada? Entendo que um católico consciente que aprofunda no mistério da Eucaristia sente a necessidade de participar com mais frequência da missa e da comunhão e de fazer mais visitas ao Santíssimo Sacramento? Rezo com frequência, sobretudo na missa, pela pessoa e pelas intenções do Papa, com o desejo de ajudá-lo com as minhas orações a carregar o peso da sua responsabilidade pela Igreja inteira? Santa Catarina dizia que o Papa é o doce Cristo na Terra, porque é, aqui na Terra, o representante de Nosso Senhor. Procuro, com este espírito de fé, ler os escritos do Papa e seguir fielmente as suas indicações? Rezo e desagravo pelos que criticam o Papa? São José Maria exortava a ir todos com Pedro, o Papa, a Jesus por Maria, e falava de que Cristo, Maria e o Papa devem ser os três grandes amores de um católico. Que lugar ocupa Maria na minha vida? Entendo que Cristo, na cruz, nos deu sua mãe para que nós a acolhêssemos e tratássemos como filhos. Rezo o rosário, o terço, com atenção e devoção? Já aprendi de cor os mistérios que se contemplam em cada dezena do rosário?
João Paulo II citava as seguintes frases do beato Bartolo Longo, conhecido apóstolo do Rosário: quem difunde o Rosário, salva-se. Que tenho feito até agora para difundir essa oração tão querida por Nossa Senhora e que faz tanto bem? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão aos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação deste recolhimento, falamos sobre a Santa Missa, sobre este mistério tão grande de Deus. E agora, nesta meditação, vamos falar de outro grande mistério que é a Eucaristia. E é muito importante falar deste mistério, assim como de todos os mistérios de Deus, porque dessa contemplação, desse conhecimento maior, nós tiramos muitos frutos para a nossa vida espiritual. E concretamente, com relação à Eucaristia, esta contemplação nos levará a termos um amor muito maior por ela, pela hóstia consagrada, pela presença de Cristo no pão eucarístico, muito mais amor, muito mais apreço, muito mais gratidão e, consequentemente, vamos tirar muitos mais frutos das nossas comunhões e dessa presença de Cristo eucarístico. Eu me lembro, com relação à comunhão, por exemplo, de ter lido um santo dizer que se nós soubéssemos o que é a Eucaristia, nós não resistiríamos ao recebê-la. Assim como a pessoa morre quando recebe uma forte emoção, tem uma forte emoção, também nós não resistiríamos, dizia este santo, a tamanho mistério, a tamanho amor de Deus, a tamanha emoção. Então vamos aproveitar essa meditação para aprofundar um pouquinho neste mistério tão especial. São João, no seu Evangelho, no capítulo 13, ele começa dizendo assim: sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, nosso Senhor, sabendo ter chegado a hora de partir deste mundo, antes de morrer por nós, quis deixar-nos a maior prova possível do seu amor. Amou-os até o fim, vai dizer São João, né? Que nessa noite Jesus vai mostrar um amor sem igual, em várias manifestações, e uma delas é de dar a nós a Eucaristia, instituir o sacramento da Eucaristia. São Bernardino, a esse respeito, ele dizia assim que as provas de amor que se dão na morte ficam mais firmemente na memória e se prezam mais. É isso que nós sabemos, não é? É um momento muito
tocante, o momento da morte e o que as pessoas deixam nessa hora nós nunca mais esquecemos, não é assim? E foi por isso que Nosso Senhor esperou este momento para nos dar a Eucaristia. E o que é que Jesus está nos dando na Eucaristia? As pessoas, elas não se dão a si mesmas como presente. Dão algum objeto material que será uma lembrança delas, não é assim? Como dizemos, as pessoas elas dão uma lembrancinha. Isso aqui é uma lembrancinha que eu deixo para você. É algo pequeno, mas que mostra o meu amor por você. Mas Jesus, na Eucaristia, não está dando uma lembrancinha, mas, e que loucura, Ele está dando Ele mesmo. E mais ainda, num pedaço de pão. Veja só até onde chega o amor de Deus. Um Deus que dá tudo a nós, sem reservas, sem reservar nada para si. E ainda num pedaço de pão. Que loucura é essa de Deus? E isto só tem uma explicação. As loucuras, na verdade, só tem duas explicações. Ou ela é fruto de realmente um desequilíbrio mental, ou é a loucura de amor. Porque as pessoas que amam fazem loucuras, pessoas que estão apaixonadas, por isso que nós atribuímos esse adjetivo ao amor. Uma pessoa que está louca de amor se enlouqueceu e é assim mesmo. E Deus se enlouqueceu. Deus tem tanto amor, um amor sem limites, que nos deu este presente imenso. E veja só, Ele nos deu esse presente na noite em que, em contraste, os seus filhos lhe preparavam para a morte. Não é impressionante isso? Coloquemos-nos no lugar de Jesus. Será que nós daríamos um presente tão grande, daríamos a nós todo o nosso ser, daríamos a alguém que está me condenando à morte? E foi isso que nosso Senhor fez. É só a loucura de amor que pode explicar isto. Diz São Bernardino de Sena que Jesus Cristo, abrasado de amor por nós e não satisfeito de preparar-se para dar a sua vida, que daria dentro de momentos depois, no dia seguinte, na sexta-feira, não satisfeito de preparar-se para dar sua vida pela nossa salvação, foi constrangido pelo excesso de seu amor a fazer uma obra maior, ficar na Eucaristia. Por isso, São Tomás e muitos outros santos chamam este sacramento de amor, de sacramento da prova do amor, um sacramento que prova o amor de Deus, uma prova de amor por nós que, se alguma vez duvidarmos do amor de Deus por nós, do amor que Deus nos tem, que nós tenhamos esse sacramento como uma prova. Olhemos para Jesus, que está aqui no sacrário, na hóstia consagrada. Jesus está aqui. Será que nós precisamos de uma prova maior do que essa do seu amor? É como se Jesus nos dissesse: filhos, se algum dia vocês duvidarem de meu amor, olhem para mim neste sacramento. Olhando para mim neste sacramento, vocês não terão dúvidas de quanto
eu vos amo, de quanto eu vos estimo, do amor sem medidas que eu tenho por vós. O profeta Isaías queria que se manifestassem a todos as obras de Deus, que todos vissem as obras de Deus, porque com os dons que Deus lhe deu, ele tinha essa possibilidade, Deus lhe deu essa possibilidade de ter um entendimento maior das obras de Deus e tudo que Deus faz por nós. Então ele dizia assim: louvai ao Senhor, invocai o seu santo nome, fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos. Cantai ao Senhor porque Ele fez maravilhas, e que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Então, o profeta Isaías dizia isso sem ainda conhecer a Eucaristia. Já cantava esses louvores, elevava a sua alma em ação de graças por tanta bondade divina. Cantai ao Senhor porque Ele fez maravilhas, e que isso seja conhecido por toda a terra. Podemos imaginar hoje o profeta Isaías contemplando nosso Senhor no sacrário, prestes a receber a comunhão e vendo que Jesus está ali com o olhar da fé. Quem teria imaginado se Deus mesmo não tivesse feito que um dia Ele se esconderia sobre as espécies de pão para estar conosco? Quem imaginaria isso? Quando Jesus revelou a seus discípulos este sacramento, nós sabemos que Jesus fez isso no capítulo 6 de São João, que nós chamamos do capítulo da promessa da Eucaristia, que foi, nós não sabemos quanto tempo antes da última ceia, e quando eles ouviram essa promessa, muitos não puderam acreditar, não conseguiram acreditar. Mas o que os homens não podiam nem pensar, nem acreditar, Jesus fez. São José Maria, pensando nessa loucura de amor de Deus, dizia assim: o maior louco que já houve e haverá é Ele. É possível maior loucura do que entregar-se como Ele se entrega, e àqueles a quem se entrega, entregar-se como Ele se entrega num pedaço de pão. E àqueles a quem se entrega, a nós, que somos tão pouca coisa. Porque, na verdade, continua São José Maria dizendo, já teria sido loucura ficar como um menino indefeso. Então, Deus ele pode fazer tudo, não é verdade? Então ele poderia ficar aqui na terra como um menino, em todas as igrejas, de tal maneira que em todas as igrejas do mundo inteiro que nós entrássemos, nós o veríamos ali, junto do altar, e falaríamos com ele conversaríamos com ele. Mas Deus tem um amor mais louco. O raciocínio de São José Maria é esse, que Deus, na sua loucura, foi querendo se rebaixar ainda mais. Ele poderia ter ficado como um menino, e já teria sido uma loucura, mas nesse caso, até mesmo muitos malvados se enterneceriam, sem atrever-se a maltratá-lo. Achou que era pouco, quis aniquilar-se mais e dar-se mais. É como se Deus fosse diminuindo a condição dele ficar aqui conosco até chegar a um nível mais baixo, num pedaço de pão, para mostrar quanto ele nos ama. Que propósito que nós podemos tirar nessa primeira consideração? Que
que eu nunca me acostume com a presença real de Jesus na Eucaristia. Nós temos uma tendência muito grande a nos acostumar aos grandes mistérios, aos grandes prodígios de Deus. Temos essa tendência muito grande, não é? Nos acostumamos, mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que avivar a nossa fé, que toda vez que nós olharmos para a hóstia, que nós avivamos a nossa fé e digamos no nosso interior: Jesus está aqui, Deus está aqui. Que loucura, Senhor! Como é possível o Senhor estar aqui, Senhor? Que eu não me acostume a esse mistério, que eu não me acostume a esta verdade. Depois, outro propósito é de também que nós não nos acostumemos com o fato de Jesus querer ficar nos sacrários das igrejas, nesse pedaço de pão, sujeito ao abandono, ao desprezo, à indiferença. Que eu não me acostume a esta loucura de amor. Um Deus que fica 24 horas por dia, sem parar, dia e noite, independente se nós estamos aqui para fazer-lhe companhia, se a igreja esteja vazia ou não, se o maltratam, Ele está aqui. Agradecer muito, que não nos acostumemos a esta verdade. Outro mistério que podemos considerar agora é este de dar-nos como alimento e de querer ter uma comunhão íntima conosco. Se Jesus só ficasse na Eucaristia, como nós dissemos até agora, que Jesus ficou num pedaço de pão, de que Ele nos deu esse presente, da sua presença entre nós desta forma, se Jesus só fizesse isto já seria uma loucura imensa, considerando nós que somos filhos tão ingratos, não é verdade? Mas Ele foi além, quis dar-se a nós como alimento. Estando num pedaço de pão, ele vai ter esse propósito também, de que este pedaço de pão seja nosso alimento. E também que esse pedaço de pão, sendo alimento, possa fazer com que nós entremos em uma comunhão total com Ele. Uma comunhão íntima de amor. Alimento e comunhão. Alimento. Consideremos agora só isso, o fato de Ele ser nosso alimento, de dar a sua carne para nosso alimento. Ele poderia nos dar, vamos pensar, se Deus quer alimentar-nos, Ele sabe que nós precisamos de alimento, que a nossa alma necessita de alimento para que ela cresça, se desenvolva, assim como o corpo necessita do alimento, não é? Então, Ele poderia ter deixado um alimento como que um maná mais reforçado, assim como Ele deu o maná lá na travessia do deserto para o povo de Israel. Ele poderia ter nos dado um maná mais potente, vamos dizer assim, né? Um maná com as suas graças, um alimento rico de graças. E isso seria maravilhoso. Nós teríamos que agradecer para o resto da vida um alimento tão poderoso para a nossa alma. Mas o que Jesus fez? O que
a sua loucura chega a fazer? Dar-nos a Ele, o próprio Deus, como alimento. Agradecer. Difícil entender, é um mistério, né? Como que eu posso me alimentar de Deus? Como que eu posso ingerir dentro de mim, do meu corpo, o próprio Deus? É um grande mistério. Mas sabemos que, de alguma maneira, nós estamos recebendo Deus, recebendo a sua natureza, recebendo a divindade, de alguma maneira, dentro de nós. Que cada vez que nós nos alimentamos da comunhão, nós vamos nos divinizando, nos tornando mais semelhantes a Deus. Poderíamos continuar falando muito sobre o alimento da comunhão, o alimento da Eucaristia, mas agora eu queria falar um pouco da comunhão íntima, que a Eucaristia não é só presença, não é só alimento, mas a Eucaristia é a expressão do amor de união. Desejei, começou assim, o capítulo 13 que mencionei antes, a última ceia, Jesus: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Desejei ardentemente estar convosco, participar da vossa vida e que vocês participem plenamente da minha vida, que cheguemos a uma comunhão plena, total. Diz São Lourenço Justiniano que o seu amor sem medida, o amor de Deus sem medida, o forçou a falar assim, com estas palavras do desejo ardente de estar conosco. Mas por que Jesus Cristo deseja tanto que o recebamos na Sagrada Comunhão, sem pensar no fato de ser o nosso alimento? Por isso, porque o amor sempre aspira e tende à união. Assim como o matrimônio de dois se tornam uma só carne. Me lembro de um autor espiritual, falando da sexualidade, ele faz essa comparação dessa união esponsal, que na comunhão o que ocorre é uma união esponsal, é uma união íntima de Deus conosco, para que Ele se faça em nós, nos façamos uma só carne com Ele, um só com Ele. E porque o amor aspira a isso. Os que se amam querem estar unidos, de tal modo que formam uma só pessoa, uma unidade. Assim, Deus não só se dará a nós no céu, mas já neste mundo se deixa possuir pelos homens na união mais íntima possível. O que é então essa comunhão íntima, senão já a antessala do céu? Essa consumação do amor. Jesus também diz na última ceia que o céu será isso: nós seremos um com a Santíssima Trindade, uma só coisa, estaremos totalmente metidos na Santíssima Trindade, como todo amor, e nós já prefiguramos essa união celestial aqui na terra. Diz um autor espiritual que Jesus não pôde contentar o seu amor apenas dando-nos a nós pela encarnação, pela paixão, por sua morte na cruz. Quis ainda encontrar o meio de dar-se todo a cada um de nós. Instituiu o sacramento da Eucaristia para fundir-se com cada um de nós.
Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. São Francisco de Sales, pensando a esse respeito, ele vai dizer assim: em nenhuma outra realidade se pode considerar o Salvador mais carinhoso, mais amoroso do que no sacramento da Eucaristia. Aniquila-se, por assim dizer, e se reduz a alimento para penetrar nas nossas almas e se unir ao coração de cada um de nós. São Lourenço Justiniano diz, continua esse autor: ó Deus, como nos amais ao fazer com que o nosso coração se tornasse um só com o vosso, inseparavelmente unido. E acrescenta São Bernardino de Sena: o dar-se a nós como alimento foi o último grau de seu amor. O último grau, o ápice do amor de Deus. Deu-se a nós para unir-se totalmente conosco, como se une o alimento diário com quem o toma. E não é uma loucura isso de Deus? Se nós fôssemos grandes coisas, se a criatura humana fosse angelical, né, se fosse tão especial, ainda poderíamos compreender, mas um Deus que quer fundir-se conosco, sendo que nós somos tão pouca coisa, tão pecadores, tão cheio de pecados, de misérias. Que amor de Deus. Um outro autor dirá assim: Deus de amor, que nos amais sem limites, digno de um amor sem fim, dizei-me, que mais poderíeis inventar para vos fazerdes amado por nós? Não vos bastou fazer-vos homem e sujeitar-vos a todas as nossas misérias? Não vos bastou dar por nós todo o sangue à força de tormentos? Depois de morrer consumido de dores sobre um madeiro destinado aos maiores criminosos, vos colocastes sobre as aparências do pão para vos fazerdes nosso alimento e assim unir-vos todo a cada um de nós. Dizei-me, que mais podíeis inventar para vos fazer amar? Ah, pobres de nós, se nesta vida não vos amamos. Quando entrarmos na eternidade, que remorsos nos causará o não vos ter amado como deveríamos. Então, que propósitos nós podemos tirar agora dessa consideração de Jesus como alimento e de Jesus como comunhão íntima conosco? Não acostumar-nos com este amor tão grande. Eu não posso permitir que vá entrando a frieza no meu coração diante dessa verdade, a indiferença, a rotina, enfim, o deixar o meu coração esfriar no amor por este Deus tão maravilhoso. Outro propósito, preparar-nos muitíssimo bem para recebê-lo. Um Deus fazendo tudo isso por nós, não é verdade que nós, dando Ele essa oportunidade de recebê-lo, que nós deveríamos nos preparar muitíssimo bem, e não só simplesmente receber a comunhão, chegar lá no domingo e receber a comunhão, mas que essa comunhão seja muito bem preparada, seja muito bem cuidada. São José Maria, ele dava uma dica, e com isso vamos terminar essa meditação. Ele dava uma dica de como nós podemos nos preparar para receber a comunhão. Ele dizia assim: bom, em primeiro lugar, que nós estejamos em estado de graça, não é verdade? Ninguém pode receber a Deus se tem um pecado grave no coração que não foi confessado.
Então nós constrangeríamos Deus a estar numa situação muito, muito ruim, né? Entrar dentro da nossa alma, não estando ela pura, limpa dos pecados graves. Mas depois ele dizia assim, que nós deveríamos receber a comunhão com uma fé grande, com um amor que queime e como se fosse a última vez da nossa vida. Então nós podemos guardar estas 3 qualidades para receber bem nosso Senhor, com uma fé grande, uma grande fé, avivar a fé. Eu tenho que me aproximar da comunhão avivando a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, creio que estás aí. Senhor, que eu não me acostume com essa verdade. Senhor, aumenta a minha fé, com uma fé grande, com um amor que queime, né? Tentar de alguma maneira retribuir o amor de Deus. Se Deus tem esse amor louco, sem medida, que nós nos aproximemos da comunhão com esse amor louco também, né? Com um amor que queime, e como se fosse a última vez da nossa vida. Como receberíamos nosso Senhor se esta comunhão fosse a última? Na verdade, que nós cuidaríamos especialmente bem. Vamos terminar essa meditação, vamos pedir a Nossa Senhora que a consideração desse mistério da Eucaristia seja frequente na nossa vida, porque todos nós corremos o risco de acostumar-nos às coisas mais sagradas de Deus, aos maiores mistérios, e consequentemente não dar todo o valor que Deus merece e não tirar todo o fruto que poderíamos tirar para cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.